Salve nação, e a treta no Vasco e Fluminense, hein? Teve quebra-pau entre jogadores e Fernando Diniz discutindo e partindo pra cima de jogador vascaíno. Bora lá então, sem enrolação e direto ao ponto, começar a ver a treta que teve entre jogadores vascaínos e tricolores após o jogo e Fernando Diniz transtornado. Se liga aí, ó. Tá, já. Luizinho, vamos lá. Tô aqui com o Rayan, dos personagens desse primeiro tempo. Rayan, grande primeiro tempo, mas ali na hora do gol teve uma comemoração. Você de fato fez um C para a torcida do Fluminense? Sim, fiz o C sim. É uma provocação, é do jogo. Então, acho que é assim mesmo. Eu faço essa provocação desde a base. Então, no profissional não vou mudar a minha personalidade. Então, é assim mesmo. Clássico, a gente sempre jogou quente. Então, faz parte do futebol. Valeu, Rayan. Faz o C aí. Valeu, Rayan. Valeu. Quer levar uma logo? E aí, logo depois do gol do João Vitor, ele provoca a torcida do Fluminense fazendo um gesto com um sinal de C. O Fluminense até agora respondeu isso nas redes sociais, mas eu queria que você falasse se você conversou com o Rayan sobre esse gesto e o que você acha dessa atitude dele. Obrigada. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Rayan é um jovem que não tem porquê. Esse tipo de coisa, na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Durante a partida do Vasco e Operário, houve um momento que o jogador gesticulou em sua direção. Como você avalia a convivência desse trabalho com um atleta de perfil temperamental como o Lloyd? Eu não acho que... Eu falei para vocês já na outra entrevista que eu nem entendi que ele fez um negócio direcionado para mim. Esse é um jogador que precisa de ajuda, a gente vai tentar acolher e ajudá-lo. E eu sou muito tranquilo com jogador temperamental. Eu trabalhei com um monte de jogador com temperamento forte, diferente, e a minha relação com esse tipo de jogador tende a ser boa. Talvez o exemplo mais emblemático seja o próprio John Kennedy, que vocês conhecem bem, como outros que têm um temperamento diferente. Então eu acho que a gente vai fazer o que for possível para poder ajudar o Lloyd, ele conseguir render bem e criar também uma boa conexão com o torcedor. Mas a gente tem que entregar mais coisa para a torcida. A gente tem que melhorar, porque a torcida do Vasco merece coisas melhores. Isso é um compromisso que a gente tem que ter. Praticamente 15 milhões, não tem só no estádio, mas tem torcedor do Vasco no mundo inteiro. Então, uma responsabilidade que a gente tem. E a gente tem que fazer mais. A gente vai trabalhar mais e vai entregar coisa melhor. Pessoal, jogo terminando no Maracanã. Início do jogo, o Fluminense bem melhor em campo. Me surpreendeu, achei que o Vasco fosse fazer pressão, mas estava com uma linha baixa, o Fluminense tendo posse de bola,
oportunidade de fazer gol, até que o Vasco faz 1-0. Aí eu vou falar um pouquinho do Ryan, que foi lá e fez um C para a torcida do Fluminense. Isso faz parte do futebol, rapaziada. Ele tem mesmo que sacanear. O Guga fez muito certo de ir lá cobrar. Eu não vou ser hipócrita. Se fosse comigo, eu estivesse dentro de campo, faria o mesmo. Mas isso é futebol, faz parte do futebol. O Vasco, depois que empatou, fez 1-0, ele ficou melhor no jogo, teve posse de bola, ele criou oportunidades, inclusive, de fazer 2-0, num chutaço de fora da área do zagueiro. E no final do jogo, o Fluminense foi melhor. O Fluminense consegue empatar o jogo numa jogada do Guga. E depois o Fluminense termina o primeiro tempo melhor. Agora o segundo tempo de domínio total do Fluminense. O Fluminense tendo posse de bola. Me impressionou muito a pressão pós-perda do Fluminense. O Fluminense perdia a bola e vinha 3, 4 jogadores recuperar a bola em questão de 5 a 7 segundos. Com certeza, acho que ele tá me homenageando. Ele sabia de coisas que eu não estava sabendo ali. Ele já estava apontando para nossa torcida ali quem que ia decidir o jogo. Então acho que vou até agradecer ele por ter feito o C ali de Cláudio para nossa torcida, que ele já estava avisando que ia ser gol meu. Ali eu me senti como um torcedor desrespeitado pelo jogador do Vasco, que ele tem total liberdade de extravasar, de comemorar o gol. Claro que vai falar que já estava ali, não tinha como comemorar com a torcida dele, mas ele podia ser mais respeitoso com a nossa instituição. Mas como eu falei já, ele é um menino, tem muito a amadurecer, ele vai ver que isso, a provocação é válida, mas né, acho que tem que haver respeito. E ali eu só pedi respeito porque a camisa que eu visto ali eu vou defender até o final. E da forma que eu fiz o gol, eu poderia também tentar dar uma resposta, mas não, eu busquei comemorar ali com a minha equipe, com meus torcedores, que eu acho que é o mais válido, sabe? Então só foi isso, eu pedi mais respeito mesmo, porque do jeito que teve lá eu poderia fazer de uma forma que ele não iria gostar, mas enfim, já passou, acho que ele possa aprender com isso. E o Vasco não está conseguindo de lá para cá manter a consistência desse jogo. E tem na terça-feira um jogo decisivo. Precisa ganhar para continuar a Sul-Americana. Como é que você vai lidar com isso? Porque a torcida já está começando a ficar em dúvida. Você mesmo falou, ela compareceu, mas já saiu frustrada. Teve um jogo contra o Operário, teve que decidir nos pênaltis. O que você está entendendo? E a gente sabe, para quem assiste aqui no canal, que camisa, a peita, o manto do teu time de coração é muito importante. E olha só essa qualidade da camisa da Lima Imports. Lá os caras têm de tudo, desde camisas do futebol brasileiro até camisas do futebol europeu. E o melhor, 10% de desconto para você que utilizar o cupom clubista. E se você comprar 2, você ainda leva 3. Perde tempo não, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, garanta já a tua camisa. Agora, bora voltar pro vídeo. Ficando nesse time que não consegue manter a consistência, e o que fazer para terça-feira trazer a confiança? Então eu peço para vocês ajudarem nisso. Tá? Se a gente fosse fazer um momento reflexivo aqui, tudo isso que a gente está falando no período de praticamente 7 dias, do Fortaleza para hoje de uma semana. Aquilo não era o céu e depois agora não tem inferno nenhum. O jogo foi um jogo que podia ter terminado empatado, a gente podia ter ganho, podia ter perdido como perdeu o jogo de hoje. Esse é um jogo difícil de qualquer jeito. Eu acho que a gente está num processo de crescimento. O Vasco vai crescer. Vai crescer com treinamento, vai crescer fazendo partidas como essa, porque quando tem uma partidas como essa, tem muita coisa para você corrigir. E os jogadores vão aprendendo. E esse é um processo meio que inexorável. Não tem como fazer as coisas. Isso que precisa tempo. Não é um jeito de jogar. É um jeito de saber jogar quando o adversário pressiona mais, quando pressiona menos, quando baixa a confiança, quando você troca 1, 2 peças. Esse é o processo que leva tempo. Encaixar o jeito de jogar, lá na Argentina a gente tinha sido bom, enquanto Fortaleza foi muito bem. Só que quando você recebe outro tipo de pressão, outro tipo de atmosfera, que você tem que ter uma tendência dos times que eu dirijo de buscar protagonismo no jogo, isso é uma coisa que você vai
crescendo ao longo do tempo. E aqui eu acredito muito no potencial do time, os jogadores têm uma taxa de trabalho bastante alta, e a tendência do time é melhorar e melhorar bem. E aí, nação, bora botar fogo nessa discussão. Eu tô bem curioso para saber qual é a tua opinião sobre essa polêmica através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. O que vocês acham do Fernando Diniz? Vai dar certo nesse time do Vasco? Acabou discutindo com 2 jogadores já, né? Paulo Henrique, o Lloyd também, na última quarta-feira. Vocês acham que vai dar bom? Deixe teu comentário aqui através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente passando por aqui esquecendo o principal, a inscrição. Isso leva um segundinho, você já se torna inscrito. E bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!